E aí, só para relembrar, uma série de potências é uma série, primeiramente, e os termos da série, que aqui é a representação geral, eles são potências, normalmente potências de variável, como a gente vê aqui, potência da variável. Isso é uma série de potências. Quando os termos da série são potência de variável menos um número, a gente chama de série de potências centrada nesse número. É claro que aqui pode ser mais, sem problema. Só que quando for mais, vou colocar mais 5 aqui, por exemplo, por padrão, e tem um motivo para isso, aqui é menos o centro. O centro aqui é A. Então, se aqui for mais, quem é o centro? O centro será o menos 5, o centro da série. Por que será o menos 5? Porque você pode reescrever isso aqui como menos o menos 5, já que menos com menos dá mais. Então, só esse pedaço dentro do parêntese pode ser reescrito dessa maneira. Então, se for mais, você deve fazer a adaptaçãozinho para encontrar o centro da série. E a gente vai ver que o centro ele é importante. E por que tem esse nome centro? Justamente porque os valores da variável, ou seja, do x, onde nós temos convergência da série, eles vão se encontrar justamente dentro de um intervalo, e esse bichinho aqui, esse A, ele vai ficar exatamente no centro desse intervalo. Por isso que ele é o centro da série. A gente vai ver isso mais adiante. Então, isso é a série de potências. E lembrando que, normalmente, essas potências vêm acompanhadas de um termo, o que a gente chama de coeficiente. Então, elas vêm acompanhadas de um coeficiente. A série de potências comum, só série de potências, perceba que é uma série de potências centrada na origem, centrada no zero. Nós vimos exemplos onde nós analisamos valores x para os quais a série converge. Por que isso? Porque x pode assumir vários valores e tem valor que eu vou jogar aqui e essa série será convergente, tem valor que eu vou jogar aqui e essa série vai ser divergente. Percebemos que, uma curiosidade, que ao analisar a convergência, você trabalha sempre com o teste da razão. Aqui a gente usa o teste da razão e aqui a gente usa o teste da razão. Mas outra coisa a perceber também é que o teste da razão ele não se aplica a mais ou menos o centro da série, nem ao centro e nem a menos o centro da série. Isso também dá para perceber. Como, por exemplo, nesse exemplo 2, nesse exemplo até redundante, perceba que nós fizemos um cálculo usando o teste da razão, concluímos, encontramos os valores onde a série converge, mas a conta que nós fizemos, já estabelecemos logo aqui x diferente do centro. E tem mais outro detalhe diferente do centro. Corrija minha frase. No centro, guys, apesar de não usar o teste da razão, eu sempre tenho convergência. Porque, veja bem, a convergência, o centro de convergência é 3. Se você jogar o x por 3 menos 3 é 0. Então, no teste da razão, sim, nós sempre excluímos o centro, eu falei mais ou menos o centro, é o centro, e ali eu já tenho convergência. Mais um detalhe é que no teste da razão, em alguns casos, vai ter pontos em que ele não vai se aplicar, e era isso que eu queria falar. Como assim, professor? Nesse exemplo 2, nós concluímos que a série convergia para módulo de x menos 3 menor que 1
e diverge para isso maior que 1. Mas, e quando esse módulo for igual a 1? Igual a 1. O teste da razão não nos dá essa informação. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu uso o teste da razão. Eu tenho minhas conclusões a respeito do menor e maior que 1. Após isso, eu preciso fazer uma nova análise da minha série nos dois valores. Sim, vai dar dois valores, vamos já ver aqui. Eu preciso fazer uma análise da minha série nos dois valores onde o teste da razão foi igual a 1. Lembre-se que o teste da razão não é conclusivo. E quando eu for jogar esses valores, vocês vão perceber que dependendo muito da série, você vai precisar usar o teste da comparação no limite, teste da integral, teste da série alternada, diversos outros testes, já que o da razão não se aplica. Então, para compreender melhor, voltando a esse exemplo, porque ele não foi finalizado, eu falei que eu ia lançar um outro vídeo, mas tive um imprevisto, não lancei o vídeo para finalizar esse exemplo. A conclusão sobre essa série, se você não lembra, a gente pegou essa série, aplicou o teste da razão, ou seja, calculou o limite deu isso aqui. Eu tenho convergência quando isso é menor que 1, e eu tenho divergência para isso maior que 1. Vou até tirar isso aqui, ó. Vou tirar porque eu já expliquei aqui embaixo. Mas, e aí? Para valores x em que isso é 1. Perceba que são dois valores que dá 1. Quais valores? Se você fizer x igual a 4, por exemplo, o que é o módulo de x menos 3? O módulo de x menos 3 é 4 menos 3, que é igual a 1. Então, se você fizer o x igual a 4, esse módulo dá 1. Aí eu pergunto, e aí, para o x igual a 4, a nossa série converge ou diverge? Não sei, porque esse módulo que eu estou falando é o limite que veio do teste da razão. E quando ele dá 1, eu não tenho nenhuma informação. E tem outro valor também. Outro valor é menos 1. Faça x igual a menos 1. Fazendo x igual a menos 1. Por isso que eu falei que são dois valores. Sempre tem dois valores. Fica menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3. Que é igual ao módulo do menos 4. Perdão, tá, guys? Menos 1 não. Faça módulo x igual a 2. 2, tá? 2. Aí vai ficar 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1. Módulo do menos 1 é 1. Dois valores. Esses dois valores são justamente porque um dentro do módulo dá 1 e o outro dá menos 1, que em módulo vira 1. São dois valores. E tem uma geometria para isso. Tem uma geometria. Vou mostrar a geometria para vocês, porque que são dois valores pela geometria. A gente coloca esse cabra, vai ficar no centro, que é o 3. O módulo, você lembra lá das aulas do cálculo 1, bem distante. A gente falou lá, quando você pega módulo de uma diferença entre x e y, geometricamente, isso aqui é a distância do x até y. Aqui na reta, você tem o x aqui, tem o y aqui. A distância, vamos fazer descente. Essa distância do x até o y é calculado pelo módulo da diferença. Módulo de um menos o outro. X menos y ou y menos x, tanto faz. Mas módulo da diferença calcula a distância. Então, isso aqui, geometricamente, pode ser interpretado como distância do x até o 3. Estou só dando uma interpretação, tá, guys? Geométrica, não se preocupe muito não, para você ver a magia da coisa. Eu quero que essa distância seja 1. Então eu venho aqui na reta, coloco 3, coloco uma distância 1 para frente e uma distância 1 para trás. Ou seja, na reta eu tenho duas distâncias. Uma distância para frente e uma distância para trás. Por isso que são dois valores. 3 eu vou somar 1, vai ficar 4. 3 eu vou diminuir 1, que é a distância 1 para trás, né? Vou diminuir 1. 3 diminui 1 fica 2. Pronto. 2 e 4. 2 e 4. Olha que maravilha. Então, a geometria te permite achar esses valores. Você
Professor, como é que o senhor achou, descobriu que era 4, 3 para dar menos 1? Só no olho. Bom, dá para fazer só no olho, mas você pode usar a geometria. Tem outros métodos também que eu não vou citar. Ok, mas isso aqui são só comentários. Eu vou aumentar a nossa borracha. Que eu vou apagar. São só comentários, não faz parte do nosso exemplo. E eu tenho que diminuir a borracha, porque senão vai... Sim, e aí, o que faz parte do nosso exemplo? O nosso exemplo, para quem não lembra, eu pergunto para quais valores de x nossa série converge ou diverge. Eu já sei que no centro converge, no centro sempre converge. Então eu posso usar o teste da razão fora do centro sem problema. Lembrando que eu nunca uso o teste da razão no centro, porque por causa disso aqui, ó, que zera. Tá, teste da razão eu concluí para muitos x. O x, onde esse negócio aqui dá maior que 1 e dá menor que 1. Que é convergência e divergência. Eu apaguei a outra frase. É menor que 1. Então concluí para muitos x. Mas falta concluir para outros dois valores x. Que são os valores onde o x é 4 e o outro acho que é 2. 2. Que eu mostrei para vocês agora há pouco. Daí, nos próximos vídeos, nós iremos analisar a convergência nesses dois valores. Ok? Thanks.